Teoria sintética ou neodarwinismo. Olha só, a teoria sintética ou neodarwinismo, que pode ser referido às duas formas, é mais utilizado teoria sintética, mas alguns que ainda são muito fãs de Darwin, de toda sua teoria, suas observações, colocaram isso daí como neodarwinismo porque a nova teoria da evolução. E Darwin ficou muito ligado a isso, a teoria da evolução dos seres. Essa teoria da evolução dos seres é uma questão de combinação genética, é uma questão de evolução e adaptação. Veja só, Charles Darwin ele não foi perfeito na sua teoria, ele deixou algumas lacunas, coisas que também Lamarck deixou, e Mendel não foi teoria da evolução dos seres, mas sim de combinação genética. Ele trouxe uma extremidade muito grande científica ali, que respondia várias questões que Darwin não conseguiu responder. Só lembrando que lá na nossa aula lá de Mendel, tem até uma imagem que Charles Darwin e Mendel estão sentados na mesma sala, mas os dois nunca se viram, nunca se conheceu. E naquela época havia um certo preconceito sobre cientistas, teólogos religiosos. E Mendel era religioso, morava em um monastério. Havia uma revista na biblioteca de Darwin que foi encontrada lá, ainda fechada, que não chegou a ser lida, né? Nem chegou a ser aberto o pacote, mas lá tinha uma revista com as teorias, né? Com a experiência que Darwin estava ali descrevendo. E ela responderia algumas questões que Darwin não conseguiu responder nem explicar, como a variação aparecia nos organismos, já que eles não conheciam, né, a questão da mutação. Apesar que eles viam algumas semelhanças muito grandes, faziam ligações contra isso. Darwin também desconhecia a forma como essa variação podiam ser transmitida para os descendentes, porque ele não havia tido contato com as leis formuladas por Mendel, ou seja, essas características. Darwin acreditava em algumas características que deveriam ser passadas de herança genética, mas ele não tinha todo esse pensamento organizado e nenhuma base científica para isso, que essa questão de recombinação já Mendel, e que através dos seus experimentos com as ervilhas verdes, amarelas, rugosas, lisas, conseguiu determinar até mesmo gerações futuras, porque seu experimento foi tão bem feito, tão bem elaborado e compreendido, que ele fazia a combinação, ele sabia qual era a geração que viria e os frutos das gerações seguintes, ele já sabia determinar elas. Aqui a gente tem aqui um exemplo aqui, certo? Que provavelmente veio de um ancestral, dentro de todo o seu reino, filo, espécie, classe, ordem, tudo isso, a gente tem os caninos, certo? Então os lobos estão ali junto com os cachorros, mas existem semelhanças que alguns não têm entre si. Se eu for falar de um pinte, não tem nada a ver aqui com esses que estão sendo colocados, mas se eu falar do chacal, do coiote, o chacal e o coiote, de repente fica até difícil aquela pessoa que está vendo pela primeira vez ver muita diferença entre eles, certo? O lobo. E olha só, nosso pastor alemão, ele chega, né, a uma certa semelhança, igual outros tipos de cachorro, né, que a gente também tem semelhanças, mas são especificamente diferentes as suas classificações biológicas. Então, acredito que há sim uma descendência ancestral entre eles, e a questão da migração e adaptação ao meio onde eles estavam vivendo. Olha só,
Esses cientistas se organizaram, se juntaram no início do século XX, algo assim meio recente ainda. E eles foram sintetizando. Por quê? Eles foram sintetizando. Eles pegaram de melhor em cada uma das teorias. Pegou a teoria, a questão da mutação, lá de Lamarck, né? Que está aqui, deixa eu destacar aqui, pegou a questão da combinação genética de Mendel e pegou a questão da seleção natural de Darwin. E eles sintetizaram isso daqui numa variabilidade, certo? Porque uma coisa tinha a ver com a outra, completavam entre si e tudo isso chegando ao ponto final que seria a adaptação daquele ser. Né? Aquele ser ia se adaptando com todas as suas evoluções que haviam de forma macro ou micro forma de evolução. Certo? Atualmente é conhecida como neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, como já foi falado. Sempre lembrando que geralmente ela vai ser mais falada por teoria sintética. Ou neodarwinismo, se aqueles biólogos, aqueles cientistas for muito fã de Darwin, ele vai usar esse termo aí. Um caso aqui, gente, bem claro, certo? Um caso aqui bem natural, que de repente nós mesmos, a gente nem passa por ele, nem considera. Mas isso aqui é um caso de recombinação genética. O jumento e a égua, certo? Não são os parceiros ideais, porque o parceiro do jumento é a jumenta, do cavalo é a égua. Essa é a ordem correta. Mas opa, houve uma inversão aqui. Nessa inversão, o que aconteceu? O jumento e a égua tiveram o quê? O burro, ou se for fêmea, a mula. O cavalo e o jumento, o badoto. Então, houve uma recombinação genética aqui, sim. Houve uma organização, uma mutação, sim, aqui, certo? Feita biologicamente natural. Aí entra aquela questão que foi repassada na aula anteriores, a questão das formas de reprodução, sexuadas, assexuadas, porque a produção assexuada, um dos exemplos são os plateumintos, ele não tem recombinação genética pelo fato de uma das suas possibilidades é ser a divisão independente. Então, se não tem recombinação genética, ele vai ser um ser menos desenvolvido, menos evoluído aí. Não quer dizer que ele não possa se adaptar ao meio, mas essa questão biológica, ele não vai haver um desenvolvimento. Já no processo assexuado, onde há trocas de gametos, informações genéticas, pode sim ter outros seres, né? Igual o jumento e a égua. Nós vamos ter o burro ou a mula. Infelizmente a mula vai ser estéril, ela não vai conseguir reproduzir, certo? Há uma falha genética aí nessa combinação, mas existem outras combinações mais perfeitas, como o caso do Pitbull, que também foi uma combinação genética entre várias raças de caninos, certo? Então, houve uma evolução. O Pitbull conseguiu se adaptar, houve um sistema biológico mais perfeito, certo? Só que no caso da mula aí tem esse probleminha dela ser estéril, certo? Isso daí que Darwin deixou escapar, né? Porque Darwin ele ia muito para a natureza e às vezes escapavam um desses fragmentos aí. A de que os fatores responsáveis pela característica dos seus filhos são as misturas. Ou seja, a mistura aqui deu uma nova característica. Como o Mendel demonstrou os fatores responsáveis pela hereditariedade, separando-se a forma independente na forma de gametas. Ou seja, esses gametas seriam responsáveis por isso daqui. Hoje a gente pode determinar isso daqui, certo? Ele não tem gerações futuras, como eu falei, porque a mula trava esse processo ali, mas existe sim as gerações, certo, de outros seres, como do Pitbull, que ele consegue as suas hereditariedades.